Olá pessoal, o vídeo de hoje é ensinando como se deve fazer um teste de um sensor de temperatura NTC de maneira correta, certo? Bom, para a gente poder fazer o teste do sensor de temperatura, primeiramente ele tem que estar apresentando algum problema, tá? Então, esse problema pode ser o quê? Pode ser o instrumento indicando erro de temperatura, ou pode ser também o controlador, o instrumento estiver marcando uma temperatura que nós, né, com a experiência, vimos que não é a correta, certo? Por exemplo, o resfriador de leite, a gente vê que o leite está congelando e o controlador está marcando 20, 25 graus Celsius, tá? Positivos. Então, isso é uma indicação que o sensor pode estar com problema. Pode ser que não seja ele também, tá? Então, o que a gente vai fazer, tá? Primeiramente, sempre que possível, pessoal, vamos retirar o sensor do equipamento, tá? Ou do resfriador de leite, ou do evaporador, ou do ambiente, tá? Dentro de uma câmara, dentro de um balcão frigorífico, de um autosserviço, de uma ilha, enfim. Tá? Sempre tentem fazer esse teste com o sensor fora, tá? Depois eu vou explicar como a gente fazer o teste do sensor com o sensor no equipamento. Porém, você vai precisar do datasheet do sensor para isso, tá? Então eu não recomendo, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai retirar o sensor do equipamento, tá? Vai deixar ele a temperatura ambiente ali para ele, se ele estiver gelado, para ele aquecer, né? Para ele ficar a temperatura ambiente, tá? A gente vai pegar um recipiente com água, certo? Pode ser um copo, um balde, enfim, o que você tiver na mão ali. A gente vai encher ele com água, tá? Água a temperatura ambiente, certo? E a gente vai colocar o sensor dentro deste recipiente com água. E a gente vai manter esse recipiente em agitação, tá? A gente vai agitar ali, sei lá, uns 5 minutos ali, para a gente poder transferir a temperatura da água, da temperatura ambiente, né, que é por volta de 25 graus, para o sensor de temperatura, certo? Nada de fazer teste com água gelada ou com gelo, não. Fazer teste com a água a temperatura ambiente, tá? Depois que a gente fizer isso, que a água tiver em agitação, o sensor já tiver uns 5 minutos ali dentro, a gente vai pegar o nosso multímetro e vai colocar ele na escala de resistência, tá? Aí a gente vai verificar se o sensor é 10K, 5K, 3K, enfim. E vai colocar o multímetro na escala correspondente, tá? Se eu vou ler 10K, eu posso botar na escala de 0 a 50. Se eu vou ler 3K, eu posso botar na escala de 0 a 10, tá? Então, sempre colocando a escala correspondente à leitura de resistência que o sensor daria se estivesse bom, tá? E assim a gente vai colocar as ponteiras do multímetro, uma em cada extremidade de cada fio do sensor de temperatura, tá? E ele vai dar um valor correspondente à resistência, tá? Então, ele tem que dar próximo, tá? Se o sensor for 10K, 25 graus, ele tem que dar por volta de 10K. Ele não pode dar 5K, 11K, 30K, ou dar em curto, ou dar resistência infinita, tá? Que é o sensor aberto, tá? Se ocorrer esse fato, realmente, o sensor está com problema e a gente tem que providenciar a sua substituição. Igual eu falei no vídeo anterior, substituir são sempre por sensores originais, tá, pessoal? Sensores originais, tá? Mas daí vocês vão fazer uma pergunta, tá, mas se eu tiver lá nas Cochinchinas, lá no interior, não sei de onde, eu estou a 300 quilômetros de uma revenda e eu não posso trocar o sensor para o cliente, eu não tenho um sensor em estoque. Felipe, eu posso usar um sensor de outro fabricante nesse equipamento? Pessoal, pode, tá? Pode, porém não deve, certo? Mas em situações de emergência, né, a gente pode sim utilizar um sensor de outro fabricante. Por exemplo, usar um sensor da Carel num Fugauge, um sensor de um Fugauge num Coel e assim por diante, tá? Mas temos que tomar um grande cuidado, tá, pessoal? Se a gente fizer uma substituição por um sensor não original, a gente obrigatoriamente necessita fazer o ajuste de offset do controlador, tá? Que é aquele ajuste que o pessoal chama de calibração, tá? Importante fazer essa calibração, tá?
Porque é que nem eu tinha falado no vídeo anterior, o beta de cada sensor é diferente, tá? Então, a gente faz a calibração, né, baseado na temperatura de trabalho do resfriador de leite ou do equipamento, tá? Então, a gente faz, a gente coloca o sensor, põe o equipamento para trabalhar e para fazer essa calibração, obviamente, você tem que ter um termômetro de qualidade e um termômetro, se possível, calibrado, tá? Um termômetro que eu indico, que é um termômetro muito confiável, que é um termômetro que o pessoal conhece bastante, é o Penta, tá? O Penta é um instrumento excelente para esse tipo de trabalho, tá? De preferência, se você tiver como, ter ele calibrado, tá? Mas eu não indico outro termômetro aí, nem de procedência duvidosa, nem asiáticos, tá? Então vamos utilizar esse termômetro aí, tá? Então em cima disso você vai colocar esse termômetro que você confia junto ao sensor de temperatura que você está lendo, tá? Nunca perto ou em outro ponto ou dentro de outro líquido, não, põe o sensor junto, tá? E aí você faz a comparação. Se o sensor que você colocou está marcando 2 e o Penta está marcando 2,5, aí você vai lá no offset e ajusta, ó, soma 2,5 graus, tá? Então tem como fazer, tá? Então sempre fazer o teste com um sensor fora do equipamento, tá? E também avaliar se o sensor não está quebrado, se não está amassado, se não está cortado, se não está oxidado. Aquela avaliação que a gente faz visualmente, tá? Bom, para finalizar, como que a gente testa um sensor no equipamento, tá? Mas nesse caso a gente vai precisar também de um Penta, né, de um termômetro de qualidade e um datasheet do sensor, tá? Que vai ser difícil vocês conseguirem, né? Alguns fabricantes conseguem, mas outros não, tá? Aí você vai na tabela de resistências versus temperatura. Com o Penta você vai colocar esse sensor junto ao sensor que você está querendo avaliar e você vai ver que temperatura que o Penta vai estar marcando. Ah, vai estar marcando menos 15. Aí você vai lá na tabela resistência temperatura ver, ó, menos 15, o sensor de temperatura é para estar marcando, sei lá, 5,12K, certo? Aí você vai poder tirar o sensor do instrumento, do controlador que for, e poder fazer o teste para ver se ele está marcando exatamente o que ele tem que marcar em determinada temperatura, tá? Esse é um teste mais difícil, mas é possível de ser feito, tá? Mas o que eu indico para vocês em campo é retirar o sensor do instrumento, colocar em água em agitação e fazer a medição com um multímetro em escala de resistência. Ok, pessoal? Qualquer coisa, ponha suas dúvidas nos comentários aí, que se possível eu vou sanando. Se vocês quiserem mais algum vídeo sobre sensor de temperatura, alguma coisa que vocês queiram, a gente pode estudar e fazer, tá? Beleza? Abraço para todos aí. Valeu!